conteúdo de matemática. Números até 999, da página 3 a 10. O ábaco, que é esse que está representado aí na ilustração aí, é um instrumento muito antigo de cálculo. E através dele, nós podemos representar as quantidades. Então, nesse ábaco aí, nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, de acordo com o número ali a quantidade de círculos que foram colocados ali, é que eu vou formar o número. Então, por exemplo, ali na unidade eu tenho 5 pecinhas, na dezena eu tenho 7 e na centena eu tenho 2. Então, usando algarismos, eu formei o número 275. Então, o 2, 7 e 5 são algarismos. Como a gente lê, é por extenso, é usando as palavras 275. Então, a representação ali eu faço através de algarismos e por extenso. Então, tem duas formas de eu representar este número, tá? Usando algarismos e a forma como se lê, usando por extenso. Também nestas páginas, a gente vai estudar antecessor e sucessor. Antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Então, tem um exemplo ali, 843, o antecessor 842 e o sucessor 844. Número 500, o antecessor 499 e o sucessor 501. Da página número 11 a 16, nós já vamos falar de números maiores que 1000. Nesses números aparecem mais uma ordem, a ordem das unidades de milhar. Até a página de número 10, nós falamos de números até 999. Então, esses números 999, eles possuem três ordens, a unidade, dezena e centena. Agora, 1000, ele já apresenta 4 ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, no número ali, representado no ábaco ali, eu tenho ali 7 unidades, 1 dezena, 4 centenas e 2 unidades de milhar. Então, formou o número 2417. Então, nessas páginas de número 11 até a página 17, são para vocês, é uma revisão, tá? E nessas páginas tem todas ali, tem a representação do ábaco, e através deles, depois vocês têm que registrar ou na forma de algarismos ou por extenso. Também nessas páginas fala do mesmo assunto da anterior, antecessor e sucessor. Então, antecessor, lembrando, é o que vem antes, sucessor é o que vem após, tá? Então, da página de número 11 a 16, representação através de algarismos, por extenso, antecessor e sucessor. Depois, na página de número 17 até a página 19, nós vamos falar em compor e decompor os números. Quando nós começamos a falar desse assunto, vocês foram lá no material de apoio e recortaram aquelas fichinhas todas coloridas, de cor lilás, azul, amarela e verde. O número que estava representado ali na unidade de milhar, ele possuía 4 ordens, né? O da centena 3,
dezena 2 e unidade 1. Então, lembra que quando vocês iam formar os números, vocês colocavam primeiro a fichinha de cor lilás, depois colocavam sobre ela a fichinha de cor azul, depois a amarela e depois a verde. E aí, de acordo com essa ordem, ia formando os números. Por exemplo, aí tem 1.000, mais 200, mais 30, mais 4. Colocando um sobre o outro, nessa ordem aí, formava o número 1.234. Então, compor é formar. Para eu formar o número 1.234, eu precisei de juntar a fichinha de cor lilás, que tem 1.000. Precisei juntar a fichinha de cor azul, que tem 200. Precisei juntar a fichinha de cor amarela, que tem 30. E a fichinha de cor verde, que tem o número 4, o algarismo 4. Então, colocando um sobre o outro, formaria o número 1.234. Outro exemplo ali, o número 700. Se eu colocar a fichinha de cor azul, né? Porque ali ele vai ter 3 ordens. Então, a fichinha de cor azul. Depois, o 50 já seria a fichinha de cor amarela. E o 2 seria a fichinha de cor verde. Colocando um sobre o outro, primeiro a azul, depois a amarela e depois a de cor verde, formaria o número 752. Então, compor é formar. Para eu formar o número 752, eu vou juntar 700 mais 50 mais 2. Então, formou o número 752. Decompor já vai ser o inverso. Eu tenho o número ali, 4.159. Então, para eu formar esse número, o que eu vou precisar? Quais são as fichinhas que eu vou precisar pegar? Eu vou pegar a fichinha que tem um número que tem as 4 ordens, que é de cor lilás, 4.000. Vou precisar da fichinha de cor azul, que possui 3 ordens, que é a fichinha que tem o número 100. Vou precisar da fichinha que tem a cor amarela, que tem o número 50, mais a fichinha verde, que possui o algarismo 9, o número 9. Então, o 9 representa a unidade, 50 é a dezena, 100 a centena e o 4.000 é a milhar. Então, formou, para eu decompor, eu precisei de colocar essas fichinhas. 4.159. E depois, lá embaixo tem outro exemplo, 732. Para eu decompor esse número, quer dizer, para eu formar esse número ali, eu precisaria de quais fichinhas? Da 700, que é a fichinha que tem três ordens ali. Precisaria da fichinha do 3 ali, que é a fichinha da cor amarela, que representa 30, e da fichinha que tem 2, que representa a unidade. Então, 732. Então, compor é formar, decompor já é o contrário, é desfazer, Bem, o outro assunto é a resolução de problemas, adição e subtração. Quando eu falo de adição, eu estou querendo saber o quê? Qual é a soma, qual é o total, o quanto que eu vou ter. Então, numa resolução de probleminhas, tá? Numa sentença matemática, eu tenho sempre de estar prestando atenção na pergunta do probleminha. O que o probleminha está querendo saber?
Quando eu falo de diferença, quanto que um tem a mais que o outro, por exemplo, lá, tinha tanto, perdeu tanto, então tá querendo saber o que ali? Calcular a diferença, o quanto restou, tá? Então, o cálculo, a sentença, a resolução do probleminha vai ser uma subtração. Então, sempre atentos à pergunta do probleminha, tá? A adição tá querendo saber o total e soma. Ou quanto os dois têm juntos, sempre tem essa pergunta lá no probleminha. Subtração é a diferença, quanto que um tem a mais que o outro, o quanto que restou. Então, prestem atenção. Geografia. História. O conteúdo é a formação das cidades. Ele vai estar na página 2, a página 15. Em geografia, o assunto ele vai estar lá, da página 2 a 13, que vai estar falando da cidade e do campo. Esses conteúdos, eles são do livro 1. História. A formação das cidades, página 2 a 15 do livro 1. Todas as pessoas, elas precisam de um lugar seguro e adequado para viver e se protegerem do frio, calor ou da chuva, que são as moradias. Existem diferentes tipos de moradia. Depende do modo de vida das pessoas, das condições climáticas, da região onde vivem e dos materiais que existem em cada lugar. Nos primeiros tempos, as pessoas não viviam em casas. Elas se abrigavam em cavernas ou tendas feitas de peles e ossos de animais. Então, elas não tinham uma moradia fixa. Nesse tempo aí, as pessoas eram nômades, quer dizer, elas viviam mudando diferentes lugares, elas não tinham um lugar fixo. Então, aí elas usavam o que elas tinham ali, tá? Mas com o tempo, muitas pessoas deixaram de viver nesses abrigos provisórios e passaram a criar as suas próprias moradias. Aí, a partir do momento que elas começaram a criar as suas próprias moradias, que elas deixaram de viver em nômades, então ali começou a surgir as aldeias, os primeiros povoados. Nessas aldeias, as tarefas elas eram realizadas em grupos, por exemplo, para caçar, para pescar, criar animais, para plantar, né, no caso da agricultura, produção de artesanatos, produção de tecidos. Então, tudo era feito coletivamente. Então, todos se ajudavam. Era tarefa realizada em grupo. As primeiras aldeias eram construídas próximas a rios ou lagos, porque a água era importante para o consumo das pessoas, quer dizer, elas precisavam da água para preparar os alimentos, para poder tomar banho, para poder molhar as plantas, né, que eles começaram a plantar, a cultivar. Então, eles precisavam da água para plantar, para fazer o plantio. Começaram a criar animais, então eles precisavam da água. E também o transporte de pessoas e dos produtos. Então, para poder eles saírem de um lugar para o outro, eles utilizavam a via de acesso, era pelos rios, né, pelos lagos. E também para pesca e tudo mais. O comércio, tá? Eles criaram as aldeias. Então, com isso, o comércio também se desenvolveu, começou a ter o comércio. Só que com o surgimento ali, ainda eles não tinham a moeda, o dinheiro. Então, como que eles faziam esse comércio entre uma aldeia e outra? Entre um povo e outro? Os produtos, eles eram trocados entre os moradores. Por exemplo, se nessa aldeia aqui, nessa comunidade aqui, eles plantavam um tipo de alimento e na outra não, então aí eles trocavam por algo que aquela aldeia tinha, tá? Eles faziam uma troca de um produto pelo outro. Era a forma que eles tinham de comércio, que era chamada de escambo. Surgiram
tá? Com isso surgiram novas ocupações, novos trabalhos, né? Além de serem agricultores, quer dizer, plantar, colher e tudo mais, e ser artesãos, começou também a surgir outras profissões. Começou o quê? Havia comerciantes, soldados, engenheiros, contadores, e essas profissões, elas contribuíam, quer dizer, elas ajudavam para o funcionamento das cidades. As cidades mais antigas do Brasil, elas foram fundadas, quer dizer, elas foram criadas perto do litoral. Exemplo lá, que a gente viu lá quando a gente estava na sala de aula ainda, que era Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, São Vicente, Natal, Cananéia, São Francisco do Sul. São exemplos de algumas cidades que elas surgiram perto do litoral. Em geografia, na página de número 2 até a página de número 13, vai estar falando sobre a cidade e o campo. Tá, quando eu falo de cidade e campo, eu estou falando da área urbana e a área rural. Quando eu falo de área rural, também ela é chamada de campo, que é a área que predomina o quê? As fazendas, os sítios, as chácaras. A população é bem menor, quer dizer, a quantidade de pessoas é bem menor se comparada com a área urbana, quer dizer, com a área da cidade. Com isso, o fluxo, quer dizer, a quantidade de veículos também é menor. As paisagens da área rural têm muito verde, como plantações, pastagens de animais, e em alguns lugares ainda tem áreas que têm vegetação, né? São as matas de floresta nativa, tem uma área de preservação. Os rios, eles fluem e são avistados entre os caminhos e as estradas de terra por onde que a gente percorre, que a maioria dos caminhos ainda, né, em alguns acessos a essas áreas rurais, ainda é feito por estradas de terra, não tem um asfalto, não tem um calçamento. A vida de quem mora na área rural inclui em acordar cedo para cuidar da terra e dos animais. As crianças estão habituadas a brincar e a interagir com a natureza. Então, nessas áreas tem muito assim, atividades ao ar livre, por exemplo, de correr, né, de subir uma árvore, de andar a cavalo e tudo mais. As propriedades rurais são de diferentes tamanhos, né? Então, as propriedades elas podem ser maiores ou menores. As maiores podem ter grandes plantações, os proprietários, quer dizer, os donos dessas propriedades, desses espaços, eles podem fazer uso de máquinas ou outras tecnologias, né? Usar tratores, irrigação, tudo mais. E eles fazem grandes plantações, que eles podem estar também produzindo, plantando algo para ser comercializado, não só ser usado no seu sustento, mas também para poder vender, comercializar. Já as pequenas propriedades, elas são mais para de uso familiar, quer dizer, para alimentação da família, onde que trabalham as próprias pessoas, elas não têm tanto uso de tecnologias, né? Os familiares se ajudam uns aos outros. Na área urbana, também chamada de cidade, predominam muitas construções, casas, escolas, edifícios residenciais e comerciais, e há também uma grande concentração de veículos e pessoas. É diferente lá do campo, né? É diferente lá da área rural. Então tem um fluxo maior de pessoas, de veículos, as casas são umas próximas das outras, né? Lá na área rural já é diferente. Na área rural, as casas, as propriedades, as residências ficam uma distante da outra. Agora na cidade não, né? Na área urbana não, já fica uma próxima da outra. O fluxo de pessoas é maior.
a concentração de veículos nas ruas, o trânsito é bem maior que na área rural. A paisagem da área urbana, ela é composta principalmente de elementos construídos pelo ser humano ao longo do tempo. Então, tem elementos mais construídos pelo homem, né? Pelo ser humano. Então, na área rural, também tem elementos construídos pelo ser humano e tem elementos da natureza, tá? Mas na área urbana predominam os elementos, né? Ela é composta principalmente dos elementos construídos pelo ser humano.